Olá, 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 meu povo, sejam bem-vindos de volta ao canal Fala para Camões. Eu sou a Ju Palermo. Se você não me conhece, por favor, vá me conhecer lá no meu Instagram, @ju_palermo. E estamos aqui finalmente com um vídeo de Olhos d'Água da Dona Conceição Evaristo, obra que está entrando no vestibular da Unicamp, vestibular Unicamp 2024, prestado em 23 e vai permanecer na lista por 3 anos. Esse vídeo que vocês vão encontrar aqui é um vídeo editado, é um material editado do meu curso sobre Olhos d'Água, que você pode adquirir o curso separadamente ou você pode adquirir o curso dentro do método Bisturi. O que eu estou trazendo aqui para o YouTube é um pedaço disso, em que eu vou fazer uma introdução falando sobre a autora e sobre o livro, vou ler com vocês o prefácio e a introdução da obra e vou ler o primeiro conto comentando com você. Se você gostar dessa experiência, eu gostaria de pedir para você apoiar o meu trabalho e conhecer e adquirir os meus cursos. Como eu disse, você pode comprar o curso separadamente, só dessa obra, ou adquirir o método Bisturi com todas as obras da Unicamp, que sai mais barato, ou com todas as obras da FUVEST, enfim, tá? Então, você vai acompanhar aqui, como eu falei, uma introdução sobre a autora, sobre a obra, a gente vai ler juntinho o prefácio e a introdução, e depois eu vou ler o conto Olhos d'Água, que é o primeiro dos 15 contos do livro, e vou explicando tudo para você. Então, espero que você goste, por favor, compartilhe, dê o seu curtir, deixa o seu comentário aqui. E vamos a ele, então, sem mais delongas, bora começar a falar desse livro. E vamos começar a falar. Hoje é dia 16 de maio de 2023, quando estou começando a gravar este curso, sobre essa obra que acabou de entrar, né, em 2023, no vestibular Unicamp 2024, tá? Nossa, deu um bagulho na luz aqui. Essa obra permanece na lista da Unicamp para os anos de 2024, 2025 e 2026. Então, temos aí pelo menos 3 anos de trabalho com ela. Uma obra que está entrando pela primeira vez no vestibular da Unicamp. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre quem é a Conceição Evaristo, né? E o que é essa obra. A princípio, eu já vou te dizer que é uma obra de contos, tá? São 15 contos e foi publicada em 2014. Então, assim, temos uma literatura contemporânea, próxima de nós, vocês vão ver que é uma linguagem, a linguagem não oferece nenhuma dificuldade, tá? O livro é super de boa, super tranquilo, uma linguagem muito próxima a nós, uma linguagem bem simples, na verdade, nesses contos, que são 15 contos, e que são contos pequenos, de maneira geral. O meu livro, acho que imagino que é o que você tenha também, né? Editora Palas, tem 114 páginas, tá? Então, os contos são tranquilos, são curtinhos. E uma das coisas boas que a gente tem quando a gente tem uma autora viva, né, literatura contemporânea, estamos falando de um autor vivo, é que a gente pode encontrar muito material sobre a pessoa. Quando a gente vai estudar um Machado de Assis, por exemplo, que é o caso do Casavelha, né, a gente não tem entrevistas do Machado de Assis falando, a gente só tem coisas escritas, muita coisa escrita sobre ele, sobre análise de obra de um autor antigo, mas a gente não tem o autor, diferentemente, por exemplo, Conceição Evaristo, que a gente tem ela falando, né? Tem vídeos no YouTube. A gente pode ir a um encontro em que ela esteja e conversar com ela e pedir para autografar livro e tudo mais. Então, essa é uma diferença, né? Quando a gente estuda literatura contemporânea, que a gente consegue ter essa perspectiva diretamente do autor. Especificamente falando aqui, no caso da autora, temos uma mulher, literatura produzida por uma mulher. E mais especificamente falando, temos uma literatura produzida por uma mulher negra. A Unicamp, diferentemente da FUVEST, tem essa preocupação de cada vez mais trazer literatura que não seja só literatura feita pelos homens branco, velho, rico de sempre, como eu costumo dizer. Quando a gente estuda no cursinho a linha do tempo da literatura, a gente vê que a literatura no Brasil, por muito tempo, não só no Brasil, né, mas quando a gente estuda literatura brasileira, a literatura no Brasil, por muito tempo, é a história de livros escritos por velhos, brancos, ricos, homens, tá? Então, a Unicamp tem essa preocupação de diversificar essas vozes na lista, né? De trazer mulheres, de trazer negros, de trazer mulheres negras, de trazer a voz indígena, de trazer literatura LGBTQIA+, para os próximos anos, aí, como a gente tem aqui em 2023 a lista para os próximos 3 anos, a gente vê que essas vozes silenciadas, essas vozes de minorias, vão sendo cada vez mais, vão tendo cada vez mais espaço na lista da Unicamp, que é uma coisa muito diferente do que acontece na lista da FUVEST, né? A FUVEST tem um movimento muito tímido em relação a isso, a Unicamp tem essa preocupação muito maior, né?
Bom, perdão pela tosse, é que a voz também está acordando junto comigo. Esse livro de contos da Conceição Evaristo ganhou o Prêmio Jabuti de Contos. O Prêmio Jabuti é um dos prêmios mais importantes do Brasil, né? Se você presta também FUVEST, e você viu meu curso sobre Dois Irmãos, você sabe que o Milton Ratum, com Dois Irmãos, também ganhou o Prêmio Jabuti, né? E aí, para mim, essa é uma coisa bastante complexa de falar, porque são literaturas muito diferentes, né? E que eu acho que merecem e ganham o Prêmio Jabuti por razões bastante diferentes. A dona Conceição Evaristo, inclusive, já ganhou o Prêmio Jabuti pelo conjunto da obra, não é pelo conjunto da obra, pela personalidade. Eu tenho que ter muito cuidado para dizer isso, para você me entender. Eu não estou menosprezando a qualidade literária do que ela escreve, mas eu estou dizendo que, às vezes, o que ela representa é mais importante do que o texto dela. Entenda, Milton Ratum, quando escreve Dois Irmãos, ele ganha o Prêmio Jabuti pela sua qualidade literária. Não estou dizendo que Dona Conceição não tenha qualidade literária, mas estou dizendo que ela a figura dela representa, às vezes, mais do que o próprio texto dela. É claro que a figura dela está intrinsecamente ligada ao texto dela, e que as causas de que ela vai falar, os temas que ela coloca, são representativos, como eu disse, dessas minorias silenciadas no país. Não é que assim, deram o prêmio para ela só porque ela é uma mulher negra escrevendo. Porque se ela fosse uma mulher negra escrevendo e escrevesse mal, ela não ganharia o prêmio. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que eu falei muito cuidado aqui. Mas existe uma intenção de colocar essa mulher negra que escreve sobre esses temas de minorias silenciadas, também no Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes, de abrir um espaço para essas vozes. É o mesmo movimento que a Unicamp faz quando coloca esse livro no vestibular, né? Ela quer que você atente para os temas que estão sendo trabalhados aqui, que a gente vai conversar, mas ela quer que você atente para a existência de uma literatura negra escrita por mulheres. E então é mais ou menos isso. Essa acho que é a grande questão para a gente começar. Nós temos aqui no texto de orelha dessa edição, né? Conceição Evaristo nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte. Teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica até concluir o curso normal em 71. O curso normal é o magistério, é um curso que não existe mais, um curso que eu fiz, que é um curso que era um nível de ensino médio para ser professora, para dar aula para criança. Hoje em dia não tem mais, para dar aula para criança, graças a Deus tem que fazer pedagogia, tem que fazer no mínimo faculdade, né? Realmente era um curso, eu fiz, mas eu achei ótimo que tenha acabado, porque eu não acho que preparava bem professores, mas enfim. Com 25 anos ela completou o curso normal, tá? Que é ensino médio, entenda. Terminou o ensino médio com 25 anos. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério, para dar aula, e estudou letras na UFRJ. Na década de 80 entrou em contato com o grupo Quilomboje, estreou na literatura em 90 com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. É mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. E as suas obras, em especial Romance Ponciá Vicêncio, que não interessa aqui, de 2023, abordam temas como a discriminação racial, e aí esses temas é o que a gente vai ver também aqui no Olhos d'Água. Temas como a discriminação racial, de gênero e de classe. A obra foi traduzida para o inglês, publicada nos Estados Unidos em 2007. Então, é isso. Já aproveitando aqui nessa introdução, eu já vou ler para vocês o prefácio, tá? São 3 pagininhas aí, o prefácio que abre o nosso livro e é assinado pela Heloísa Toller Gomes. Eu imagino, gente, que todo mundo tenha essa edição, não sei se tem outra, né? Imagino que seja essa. Começa ali para a gente, então, na página 9, um prefácio que se intitula Minha Mãe Sempre Costurou a Vida com Fios de Ferro. As palavras acima de uma personagem do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, que a gente vai ler, constituem contundente epígrafe para um comentário sobre Olhos d'Água, esta nova coleção de contos de Conceição Evaristo. Trata-se de frase-chave que enfeita o turbilhão de questões sociais e existenciais recorrentes na escrita da autora, a presidir sua construção ficcional e a reiterar sua unidade temática. Como antes em sua obra ficcional, poética, ensaística, Conceição ajusta o foco do seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem.
Ultimamente, na favela, tiroteios aconteciam com frequência a qualquer hora. Lemos em Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, que é outro conto que a gente vai ler aqui. Então, já fica aí a sua atenção, né? População afro-brasileira, pobreza, violência urbana, temas de que vão tratar esses contos. Sem sentimentalismos facilitadores, mas sempre incorporando a tessitura poética ficção, os contos de Conceição Evaristo apresentam uma significativa galeria de mulheres, como vocês viram ela mesma falando, né? Eu sempre prefiro dar voz às mulheres. Não são só mulheres, mas há muitas mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Zuquerença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Diferem elas em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto O Cooper de Cida, é a corda bamba do tempo. Na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática de milhões de brasileiras na sociedade de exclusões, que é a nossa. Acho isso importante. Sociedade de exclusões, que é a nossa. Se você não entende por que a nossa sociedade é uma sociedade de exclusões, sei lá, eu ia dizer para você morrer e nascer de novo, né? Acho que é bem claro que vivemos uma sociedade de exclusões. Frágil vara, corda bamba, fios de ferro, ferro de passar, a dança das metáforas as enlaça e reconstrói a vida de pessoas despossuídas, a qual expressa, apesar de tudo, uma vitalidade própria que o texto de Conceição insiste em celebrar. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor, sintetiza Ana da Venga. Os contos assim equilibram-se entre a afirmação e a negação, entre a denúncia e a celebração da vida, entre o nascimento e a morte. Brevemente, iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Está no conto Quantos Filhos Natalina Teve. No livro estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. A abrangência de tal problemática ultrapassa, de certo, o mundo negro, assim como transcende o dia de hoje. Os contos, sempre fincados no fugidio presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. Sintomaticamente, são muitos e diversos os velhos e as crianças que o habitam. O passado é inevitavelmente implacável, o futuro, em geral, duvidoso, certas vezes inexoravelmente negado. Se você também presta FUVEST, a gente viu a presença de narradores crianças e narradores velhos, né, anciãos, essa ideia da criança que representa o futuro, o ancião que representa o passado, a gente tem um pouco disso aqui também, né? Maioria de mulheres, mas algumas crianças, histórias sobre crianças, ou crianças contando a história, ou histórias sobre velhos, ou velhos contando a história, para a gente ter essas duas pontas da vida. É o caso, por exemplo, do Pivete Lumbiá ou do Menino Lixão, nos contos que levam seus nomes. E Lixão foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto. A força simbólica de tal regressão física e emocional é de uma síntese irreparável. A gente vai falar disso quando chegar nesse conto, tá? Em seu percurso, o livro, além do mundo de mulheres e meninos, incorpora homens como protagonistas, Kimbá Ardoca, cuja perspectiva ocasionalmente passa a comandar a narração. Ouso dizer que o fluxo narrativo atinge o seu clímax no já citado A Gente Combinamos de Não Morrer, em que, pela primeira vez, diversos narradores encaminham a ação. A gente vai ver esse conto, que tem várias vozes. Fragmenta-se uma univocidade feminina, por mais dispersa e múltipla que esta já fosse. A par disso, constata-se num crescendo um estilhaçar ficcional que o texto assume ao reduplicar a precariedade de seus personagens, para quem às vezes a morte é leve como a poeira e a vida se confunde com um pó branco qualquer. O conto implode a sua própria técnica narrativa. Em um verdadeiro avesso da apoteose, o texto ficcional, paradigmático da sociedade, também se pulveriza. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra, o mundo explode. Seres de mil mãos agarram tudo, nada escapa. Atenção, leitor. É com você, é conosco, é com todos que aqui se fala. Mas a positividade textual prevalece apesar de tudo. Uma positividade em que escrever é certamente uma maneira de sangrar, mas também de invocar e evocar vidas costuradas com fios de ferro, porém aqui preservadas com a persistente costura dos fios da ficção, em que também se almeja e se combina incansavelmente
não dê certo a imortalidade, mas a tenaz vitória humana a cada geração sobre a morte. Prefácio simples, em que ela, na verdade, cita algumas coisas dos contos que a gente vai ver nos contos em si, né? Mas trazendo os principais temas da Dona Conceição e a força dessas narrativas que ela conta. Acho que sem mais delongas a gente pode partir para a introdução do livro, né? Escrita pela Jurema Werneck, nessa minha edição está nas páginas 13 e 14, é uma página e meia, vamos que vamos. A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo, todos têm. Mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos, traduzem histórias de dor. Quem não vê? Eu acho que aqui você pode grifar que são temas importantes, né? Mulher negra, aí discriminações, pobreza, baixa escolaridade, subemprego, violações de direitos humanos, dor. Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se fazem dele traz erros de gramática. As leituras trazem... Autorrevisão, Palas Editora, contrata. As leituras que se fazem dele trazem possibilidades em extremos. Pode-se ver tanto a mulher destituída, vivendo o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada, buscando formas de surfar na correnteza. A que inventa jeitos de sobrevivência para si, para a família, para a comunidade. Pode-se ver a que é derrotada, expurgada. Mas se prestar um pouco mais de atenção, vai ver outra. Vai ver Caliban, o escravo de Shakespeare em A Tempestade, atualizado, vivo, pujante. Aquele que aprende a língua do Senhor e constrói a liberdade de maldizer. Ao subverter a língua de Próspero, o homem branco, Caliban, a mulher negra, abre caminho para a liberdade, radicaliza o jogo, expõe as regras do jogo que joga, conta o segredo, descortina o mistério. Aqui instala-se a cultura de Arqué atualizada, como expressou Muniz Sodré. Atesta-se a presença e o poder de uma tradição viva. Neste livro encontrei outra vez Caliban, ocupado em muitas subversões. Era Yalodê, a que fala pelas mulheres que não podem falar, contando, dizendo, amaldiçoando. Era Oxum, às portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaía sobre as mulheres. E crescendo em força e poder, transformando-se na dona de toda a riqueza. É assim que as mulheres, nós mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo, de contar o mundo como forma de apropriarmos-nos dele, de nomeá-lo, de nomo, o axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa esse mundo que existe. Diana da Venga, Maria, do Zuquerença, Natalina, Salinda, Luamanda, Cida, Zaíta, Maíta. E desses meninos homens perdidos, herdeiros de mães sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. O lugar de mero ouvinte é desautorizado. Nesta literatura, cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. Conceição e Alodê canta a sua cantiga, conta, propaga o axé. Aqui, convida-nos a cantar com ela, fazer existir outro mundo. Eu agradeço. Jurema Werneck. Eu acho que essa introdução é bem poética, né? Ela fala da força, da importância da literatura do Dona Conceição, mas de uma forma bem poética. Eu acho que a gente pode partir logo para a leitura dos contos, para conseguir perceber todas essas coisas na própria leitura. Olhos d'Água é o primeiro conto, é o conto que abre essa coletânea chamada Olhos d'Água, né? O conto que dá nome à coletânea. Acho que já ficou claro, mas só para dizer, para a Unicamp é o livro todo, tá? Não só o conto Olhos d'Água. Diferente do Seminário dos Ratos, que ainda para o vestibular 2020, eu sempre tenho que conferir, porque eu nunca sei de cor, gente, que está indo embora, né? Então, se você está vendo esse curso vestibular 2025-2026, não tem. Mas para quem presta em 2024, Seminário dos Ratos é só o conto e não o livro. Aqui é o livro inteiro. Então, vamos lá, Olhos d'Água. Uma noite há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Acho que isso aqui já é para a gente grifar, né? Que é a grande questão desse conto. Essa narradora que uma noite acorda com essa pergunta: de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando.
De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Acho que a gente já pode grifar isso também. Primeira de 7 filhas, né? Família grande, numerosa, o que no Brasil geralmente caracteriza famílias de baixa renda, né? 7 filhos aqui. Sempre ao lado de minha mãe aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, passa-passa das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava, e uma de minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Bom, uma coisa importante aqui, que não é a verruga no couro cabeludo, que me dá o nervoso, me dá a aflição, né? Mas é que a mãe se deixava as meninas brincarem com ela, pentear o cabelo dela, brincar com ela como se ela fosse uma grande boneca, e é uma grande boneca negra, né? Então, se havia alguma dúvida, estamos falando de uma mãe e de filhas negras, mas a mãe, de vez em quando, brincava com as meninas, quando ela deixava por uns momentos o lava-lava, passa-passa das roupagens alheias, que é essa coisa bem característica do Brasil, né? Da empregada que lava e passa a roupa dos outros, certo? Então, me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. E o que a gente tem aqui nessa história de pobreza, né? De crianças que andam sem roupa até até mais velhas, quando a história da infância da mãe se confunde com a história da infância da filha, a gente percebe que as coisas não mudam de geração para geração, né? É a história que eu sempre falo do que o que está dito no conto, não está dito, mas está dito, é o não dito, o que está implícito, o que a gente tem que perceber aqui. Eu tenho uma permanência dessas classes, né? Essa coisa de furar uma classe social e conseguir ascender, né? Ascender socialmente, economicamente, é muito difícil, né? Essa passagem, vocês entenderam, né? De uma classe social para outra. Então, se as histórias da infância dela se confundem com as histórias da própria mãe, eu vejo que a mãe tinha uma infância pobre e ela também teve uma infância pobre. Como eu disse, de uma geração para outra não é simples essa ascensão social, essa ascensão de classe econômica. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Ou seja, cozinha, mas não tem cheiro. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. Estamos falando de fome, né? Dessa mulher que está fervendo água, porque não tem o que dar para os filhos, né? Tem uma coisa meio poética aqui, que a mim, Juliana Palermo, que sou insuportável, me incomoda um pouco como me incomoda em Miquete. Essa linguagem poética de a panela cheia de fome, né? A panela não tem comida. A panela, então, ela não está cheia. Perceba a ironia aqui, né? E o paradoxo. Cheia de fome. Então, a panela, que deveria estar cheia de alimento, está cheia de fome, ou seja, está vazia. Então, percebe? São esses jogos linguísticos e jogos poéticos. Não me agradam, mas agrada a muita gente. Talvez agrade a você. E, independente de me agradar ou não, você tem que prestar atenção a esse tipo de estrutura e de construção que ela faz, tá?
Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Não tem comida, tem o desejo de comida. E o desesperado desejo de comida, estamos falando de fome. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, escolhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Então é isso, né? Não era à toa que elas brincavam mais justamente no dia em que tinha pouca comida, porque a mãe fazia isso justamente para distrair as filhas. E essa brincadeira de senhora com maiúsculo e de rainha, de bater cabeça, de deitar no chão, está remetendo às tradições africanas, como a gente vai falar mais para frente. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse, e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Tem essa passagem super triste, né, da mãe pegando nuvem para dar para as crianças comer, que é uma passagem bastante poética, né? E aí, assim, Juliana, você não tem coração? Eu tenho coração, tá? É triste, mas não sei, eu acho meio forçado, sabe? E aí talvez isso seja porque eu nunca vivi uma situação dessas de fome, né? Não é que eu não acho bonito, não é que eu não acho poético, não sei, me incomoda um pouco. Talvez me incomode justamente por ser uma coisa triste, não sei. Mas enfim, veja que ela volta sempre com essa coisa, né? De que cor eram os olhos de minha mãe. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E isso é uma coisa que você que mora numa casa e que não tem preocupação, assim como eu, você não sabe o que é, né? Ai, adoro dormir com chuvinha. Talvez se você morasse num barraco, você não adorasse dormir com chuvinha, porque você ia ficar preocupado se o seu barraco ia resistir à chuva, né? Ai, adoro tempo frio porque você não mora na rua. Adoro tempo frio porque você não mora numa casa que não é uma casa de alvenaria e que o vento entra à noite, né? Então, assim, eu acho que são questões para as quais a Unicamp está querendo que a gente olhe, sabendo que a grande maioria das pessoas que tem condições de pagar por cursos pré-vestibulares, enfim, são coisas que não fazem parte da realidade delas, dessas pessoas, e a Unicamp está querendo que essas pessoas se atentem para isso, né? E aí, rezas para Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, a minha mãe é dessas, né? Quando começa a trovejar, ela fala Santa Bárbara, santa, relacionada a Yansan, Parreoiá, orixá do candomblé de que a gente fala daqui a pouco, tá? E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esqueci a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Quero chamar sua atenção para que nesse parágrafo, e até agora no conto todo, a gente não tem uma presença masculina, né? Ela fala das mães, ela fala das tias, ela fala das mulheres da família, e ela vai fazer referência às iabás, de que a gente fala depois.
E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela, né? Outro erro aqui. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Bom, a gente tem aqui como uma herança que passa de mãe para filha, né? Do mesmo jeito que a condição pobre, porque quando ela diz que a história da infância dela se mistura com a história da mãe, essa coisa de ela não entender a cor dos olhos da mãe e da própria filha dela não entender a cor dos olhos dela. Qual é a cor tão úmida de seus olhos? E essa ideia de que os olhos da mãe são olhos de água, mas provavelmente não são azuis, né? Não é azul da água, porque estamos falando de mulheres negras, mas essa coisa da água que sempre vai permear a vida dessas mulheres. Note, como eu disse, que a gente não tem presença masculina nesse conto, como é a realidade de muitos brasileiros e brasileiras, né, em que os pais não estão presentes, os homens não estão presentes, pai, avô. Então, aqui, essa força das mulheres, as senhoras, as iabás. E aí, para falar de Mamãe Oxum e das iabás, as iabás são as orixás femininas do candomblé. Candomblé, essa religião africana que vem para o Brasil com os negros escravizados da África, né? E que no Brasil vai se sincretizando, se misturando. Como eu falei, Santa Bárbara é sincretizada com Iansã, a orixá mais legal de todas, a orixá dos ventos e tempestades, né? A gente sabe disso num nível bem superficial, que para manter as suas crenças, que eram consideradas pelo branco católico coisa do diabo, os africanos escravizados, não, mas na verdade é Santa Bárbara, né? Vão sincretizando, vão misturando esses orixás, que são orixás que estão associados a forças da natureza, né? As religiões de matriz africana, muito parecido, de uma forma muito parecida com as tradições indígenas dos nossos povos ancestrais, cultuam forças da natureza. Os orixás, que seriam deuses, para a gente entender, né? Estão associados a elementos da natureza. Então, por exemplo, Xangô está associado às montanhas, à pedreira. Ogum está associado às estradas, aos caminhos, ao ferro, também é o deus da guerra. Iemanjá, todo mundo sabe, né? Porque no Brasil, mesmo quem é católico, joga presentinho para Iemanjá, pula 7 ondinhas no fim do ano. Iemanjá está associada ao mar, como Oxum está associada às águas doces, aos rios e cachoeiras. Oxóssi está associado à mata, à floresta, às montanhas. Iansã, os ventos e tempestades. Nanã, que é outra orixá também, mulher, está associada ao barro, à lama, à água barrenta, né? O barro primordial, enfim, são religiões que se ligam muito à natureza, né? Muito diferente das religiões do Ocidente, que tem as suas histórias voltadas às questões do homem, Deus, um Deus, né? Santos, profetas, essa coisa
mais humana. Eu acho que as religiões ancestrais estão muito ligadas às forças da natureza. E as Iabás são, de modo geral, no Brasil, as orixás femininas. Entre elas, Nanã, que eu falei, que é uma senhora, Nanã, uma orixá, uma deusa velha, né? A figura da avó, assim. Tô falando grosso modo, tá, gente? Aí você vai falar, mas eu frequento um terreiro, lá no meu terreiro. Existe uma coisa, quando eu comecei a pesquisar e entrar em contato com as religiões de matriz africana, eu que fui criada no catolicismo, onde é que está? Qual é a verdade absoluta? Não existe uma verdade absoluta, né? Se você for saber a história de um santo, ou na Bíblia, enfim, está lá escrito, então é aquilo. Nas religiões de matriz africana, são saberes orais. Então não tem. E eu lembro que eu falava, mas tá, onde é que está o texto para eu ler isso? E as pessoas me falavam, não tem texto para ler. Cada terreiro vai falar de um jeito diferente, vai contar a história de um jeito diferente. Estamos lidando com povos que vieram em momentos diferentes, de lugares diferentes, e aí aqui se espalhou de momentos diferentes. Então, é tudo muito diverso. Mas, de maneira geral, as Iabás são esses orixás femininos. Falei de Nanã, falei de Iemanjá, que todo mundo conhece. Iemanjá no Brasil é associada com a Virgem Maria, né? Que seria a orixá, a grande mãe, tem essa coisa materna, é a orixá do mar, das águas do mar. Yansan, que é a minha orixá maravilhosa, é a orixá dos ventos e das tempestades, entre outras coisas, né? Orixá guerreira. E Oxum é a orixá associada às águas dos rios. Rios e cachoeiras, água doce, água salgada com Iemanjá, água doce com Oxum, né? Mamãe Oxum. Na verdade, são todos mães, né? Todos mães, os orixás todos pais, mas Oxum, no Brasil, é muito tratada como Mamãe Oxum. Você deve ter ouvido já a música que o Zé Cabaleiro regravou. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Cachoeira, o rio, Mamãe Oxum. Oxum, geralmente, na maioria dos lugares, usa amarelo, tem um espelhinho, né? Oxum é essa coisa muito feminina, né? Do cuidado consigo, da vaidade. E aí ela vai dizer que a mãe tinha olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios. Então, Oxum, você já entendeu, associada aos rios. Rios calmos, mas profundos e enganosos, porque o rio é lindo demais, cachoeira é a coisa mais linda do mundo, mas ao mesmo tempo é perigosíssimo, né? Quantos casos a gente tem de gente que morre no rio. Por quê? Rios são calmos, mas são profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície, né? Então aqui existe essa profundidade e o perigo de quem não compreende uma profundidade, de quem entra no rio de qualquer jeito e pode ser levado. E aí, é claro, a gente vai entender, de maneira muito geral, a presença da água nos olhos dessas mulheres como uma herança que passa de mãe para filha, né? Obviamente, pela questão da dor, que a gente já viu dessa mãe que não tinha comida para dar para os filhos. Então, eu posso entender essa presença da água no sentido da dor, do sofrimento, mas também da emoção, né? Aqui, as Iabás, as senhoras, essas grandes mães, que estão se misturando com as mulheres da família, com as mães, com as tias, com as avós. A gente viu na introdução a Conceição Evaristo falando da tia que praticamente criou, né? Que praticamente a criou. Então, essa coisa emoção, né? A mulher está muito associada à emoção, não à toa, porque a mulher é incentivada a cultivar a sua emoção e a mostrar a sua emoção, enquanto o homem tem que ser frio e não mostrar aquela merda de que o homem não chora e tudo mais. Então, eu acho que tem uma associação do feminino à questão da emoção. E num outro plano maior e mais simbólico, se a gente pensa os 4 elementos, né? A água é o elemento que está associado à emoção. Assim como o fogo está associado à ação, à aventura, né? E o ar está associado a pensamento, raciocínio, e a terra está associado ao que é material, até dinheiro, coisas materiais. A água dos 4 elementos está ligada à emoção, representa emoção. A gente poderia ir mais adiante falar dos signos de água, né? Os signos regidos por água, você pega os 12 signos do zodíaco, são 12, são 4 elementos. Eu tenho 3 signos para cada elemento, né? Quais são os signos de água? São signos, entre aspas, mais emocionados, por isso que a gente brinca tanto quando fala de câncer, enfim. Aí seriam outras questões simbólicas relacionadas à água, mas eu acho que é essa coisa aqui da água, né? A água da lágrima está associada à dor, mas não só à dor, né? Quando ela encontra a mãe tinha muitas lágrimas, mas ela sorria, ela está feliz porque a filha voltou. Eu tive esse reencontro familiar, né? Então, eu acho que essa água aqui não é a água da lágrima só associada à dor, que é, pelo contexto,
triste de vida dessas mulheres, mas associada a essa coisa da emoção, né? Também, não só a emoção da dor, mas todas as outras emoções que transbordam, né? Quando a gente não consegue conter e acaba chorando. E às vezes nem sempre é de tristeza, né? Acho que traz essa coisa muito feminina da água, da emoção, dos sentimentos. E eu acho que é isso, mais ou menos, né? Tem muito, assim, se a gente quiser escarafunchar e ficar aqui 5 horas falando sobre a simbologia da água, nananã, mas acho que, grosso modo, para a gente não ficar pirando muito também, porque é vestibular, eu acho que o básico sobre esse conto é isso. Beleza? Muito bem, gente. Então, vocês acompanharam aí comigo a leitura do prefácio, da introdução e do primeiro conto, né? E se você não sabe, ou se você esqueceu, é exatamente isso que eu faço nos meus cursos. Eu vou lendo o livro inteiro com você em voz alta e a gente vai conversando, eu vou te dizendo o que grifar, o que é importante, quais são as reflexões possíveis, né? Então, você gostou? Aqui tem um, né? E no meu curso a gente tem a leitura completa do livro. Como eu disse, de todos os livros da lista da Unicamp e da lista da FUVEST. Por que você não põe tudo aqui no YouTube pra gente? Porque eu preciso sobreviver, que eu vivo disso. Eu preciso pagar conta. Se eu colocar de graça todo o meu conteúdo aqui, eu pago meus boletos como, né? Então, se você gostou do meu trabalho, eu agradeço e peço que, se puder, me apoie adquirindo os meus cursos ou divulgando, enfim. E se você não puder, pelo menos, como eu sempre faço há anos, tem esse pelo menos um pedaço desse conteúdo que é gratuito e sempre foi e sempre vai continuar sendo aqui no YouTube, tá? Então, agradeço, obrigada e fique atento. Tem mais vídeos sempre chegando aqui no canal. E a gente conversa na próxima. Um beijo e até. Falou, valeu.